Você acorda de manhã, silencia o alarme pela terceira vez, levanta, toma café, entra no carro ou no ônibus, chega no trabalho, cumpre o que tem que cumprir, volta para casa, janta, dorme e repete. Amanhã, tudo de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta, e quero que você responda de verdade, não com a resposta que parece certa. Quando foi a última vez que você parou, de verdade parou, e perguntou a si mesmo por que está fazendo tudo isso? Não o porquê superficial. Não porque preciso pagar as contas ou porque tenho responsabilidade. Eu estou falando do porquê de fundo, do propósito que deveria existir embaixo de cada escolha que você faz, da direção que você escolheu ou que alguém escolheu por você. Se o silêncio que veio depois dessa pergunta te desconfortou, fique aqui. Esse desconforto não é fraqueza, é o primeiro sinal de que algo em você ainda está acordado. Você conhece aquele atleta que treina todos os dias, sem falta, sem descanso, e não melhora? Ele levanta cedo, vai para a academia, carrega peso, corre, sua, sofre, e no final da temporada está exatamente onde estava no começo. Às vezes pior, porque o corpo acumulou tensão sem nunca processar o movimento. Sabe qual é o problema dele? Não é falta de esforço, nunca foi. O problema é que ele nunca parou para analisar como está se movendo. Nunca questionou se a técnica está certa, nunca perguntou se o treino está servindo ao objetivo. Ele está trabalhando duro, na direção errada. A sua mente funciona exatamente assim. Você pode ser o profissional mais dedicado da empresa, o pai mais presente do bairro, a pessoa mais esforçada que você conhece. E ainda assim, estar operando dentro de uma estrutura de pensamento que nunca examinou, nunca questionou, nunca escolheu de fato. O filósofo Simon Blackburn tem uma imagem precisa para isso. Ele diz que as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas crenças sobre o mundo são como as lentes pelas quais enxergamos a realidade. O problema é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca olhar para a própria lente. Você nunca vê o vidro, você só vê o que o vidro deixa passar. E se esse vidro estiver sujo, torto, colorido de um jeito que distorce tudo que você enxerga, você vai continuar acreditando que o que está vendo é a realidade, quando na verdade é apenas a sua perspectiva filtrada por crenças que nem escolheu. Crenças sobre o que você merece, sobre o que é possível para alguém como você, sobre o que significa ter uma boa vida, sobre o tipo de pessoa que você pode se tornar. Crenças instaladas pela família, pela escola, pelo bairro, pelo algoritmo, por pessoas que também nunca examinaram as delas. Agora vou te fazer uma pergunta que vai doer mais do que a primeira. Quantas das suas decisões de hoje foram realmente suas? Não as decisões que alguém pediu, não as que o hábito fez por você, não as que o medo aprovou em silêncio. Falo das decisões que nasceram de uma reflexão genuína sobre quem você é e o que você quer, sobre o tipo de vida que você está construindo com cada escolha pequena que parece não ter importância. A maioria das pessoas não consegue responder, não porque são fracas, mas porque nunca foram ensinadas a fazer essa pergunta. A escola te ensinou a resolver equações, te ensinou a memorizar datas, te ensinou a obedecer o sinal, mas nunca te ensinou a examinar o que você pensa. Por que pensa? Se o que pensa ainda faz sentido para quem você é hoje. O filósofo Thomas Hobbes descreveu o que acontece com as pessoas que vivem sem examinar as próprias crenças. Elas entram numa guerra interna, não a guerra com armas, a guerra silenciosa de quem vive em conflito com a própria vida, de quem faz o que se espera e não o que escolheu, de quem acorda cansado não pelo trabalho, mas pelo peso de estar no lugar errado por razões que nunca questionou. Você pode estar carregando isso há anos, uma crença sobre o que o sucesso parece, uma crença sobre o que pessoas como você conseguem alcançar, uma crença sobre se você merece mais do que tem, carregando no ombro como se fosse seu, quando na verdade é uma herança que ninguém pediu sua permissão para te dar. Você não é o que viveu, você é o que escolhe examinar. O pintor espanhol Goya gravou isso em uma de suas obras mais perturbadoras. O sono da razão produz monstros. Quando a razão dorme, quando você para de pensar sobre o que pensa, o que assume o comando não é a paz. São os medos não nomeados, os preconceitos herdados, os hábitos que nunca escolheu, os padrões que se repetem há gerações na sua família e que você nunca parou para decidir se quer continuar repetindo.
São esses monstros que dirigem a sua vida enquanto você dorme. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates. Isso não é frase de calendário. É o desafio mais antigo e mais urgente que existe. E você ainda não respondeu a ele. Ayrton Senna disse uma vez que a diferença entre o piloto que vence e o que perde não está na velocidade. Está no autoconhecimento. Está em saber exatamente onde você está no limite e onde ainda existe espaço para ir além. Senna conhecia cada centímetro da pista, mas antes disso, conhecia cada centímetro de si mesmo. O piloto que não se conhece não controla o carro controla ele. A pista da sua vida é feita de decisões, pequenas, diárias, aparentemente sem importância. E se você não conhece a si mesmo, se você nunca examinou as lentes pelas quais enxerga o mundo, então não é você que está dirigindo essa vida. É o hábito, é o medo, é a voz de alguém que já morreu há 20 anos e ainda fala mais alto do que a sua. Mas aqui está o que muda tudo. Você está aqui. Você ouviu até aqui. Isso não é coincidência e não é pequeno. A maioria das pessoas teria interrompido esse incômodo no segundo minuto, teria voltado para o feed, teria voltado para o automático. Você ficou. Isso já é um ato de resistência. É o primeiro movimento de quem decide pensar em vez de apenas reagir, de quem começa a olhar para a própria lente em vez de fingir que ela não existe. A reflexão não é privilégio de filósofo, não é fraqueza de quem tem tempo sobrando. É a ferramenta mais poderosa que o ser humano tem e a mais subutilizada. É o que transforma a experiência em sabedoria, esforço em direção, trabalho em propósito, uma vida vivida em uma vida escolhida. Não estou te pedindo para mudar tudo de uma vez. Não estou te pedindo para largar o emprego, mudar de cidade ou virar filósofo. Estou te pedindo uma coisa só. Escolha uma crença. Uma que você carrega há anos e nunca questionou. Pode ser sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre o que você é capaz, sobre o que você merece. Pegue essa crença e faça 3 perguntas simples. De onde ela veio? Ainda faz sentido para quem sou hoje? Ela me expande ou me limita? Uma crença por semana. Uma pergunta honesta. É assim que se começa a construir uma mente que trabalha por você, não contra você. Pare, pense, escolha. Isso é o que separa quem constrói uma vida de quem apenas a vive. Porque no final, a questão não é quanto você trabalhou, é se você sabia para onde estava indo enquanto trabalhava. Não é quanto você correu, é se a pista que você escolheu levava onde você realmente queria chegar. Se esse roteiro tocou algo em você, compartilha, não por mim, porque tem alguém na sua lista que precisa ouvir isso hoje, que está acordado às 3 da manhã sem saber porquê, que está cansado de uma forma que o descanso não resolve. Manda para essa pessoa e se inscreve no canal, porque a próxima conversa vai mais fundo ainda.